e chega e modifica, irmãos, o estatuto, o artigo 35 do estatuto. Ele vai se perpetuar no poder, só vai sair quando morrer. Quando morrer, mesmo ele no leito do hospital, que vai, eu sei que ele vai, e se não for, é melhor que vá agora do que ser cobrado na eternidade pela perda da salvação. Então ele bota lá no estatuto, olha só, trouxe o filho, colocou como assessor do presidente. Pegou o Luiz Mário, esse babão, conivente, omisso, que a coberta foi esse Luiz Mário que tirou 50 mil reais dos dízimos e das ofertas e entregou, tá? Das mãos, tirou das mãos de Oscar Dantas e entregou para fazer campanha política e disse, a gente fez isso em 2010 e está aí, acobertando erros, irregularidades, ilicitudes, traidor, compreendeu, irmão? Acéfalo, esse homem não tem nada de Deus na vida, ele tem um plano, um projeto de poder, a família dele toda se beneficiando dos seus dízimos e das ofertas, porque a mulher é remunerada por essa igreja, ele tem plano de saúde, carro, gasolina, apartamento, a mulher, os filhos de gabinete para gabinete, de igreja aí ganhando da igreja. Então, e calado lá. O gestor para ele só faz o que se manda. Ele não questiona se estiver errado, mas eu recebi, ele está ali para obedecer. Aí tira ele, traz sabe para onde esse incompetente, acéfalo, fantoche para vice-presidente da igreja. Porque ali ele sabe que o projeto de poder dele, conforme ele concebeu, vai ser estabelecido sem o menor problema. Aí altera o artigo 35 do estatuto dizendo o seguinte, em caso de morte do presidente, do pastor presidente, assumirá. Olha que absurdo, se fosse na Constituição Federal seria inconstitucional, como é no Estatuto da Igreja, isso é ilegal, é imoral, é indevido, é vergonhoso, é nojento, é fazer dos outros idiotas e patéticos. A igreja dele, ele comprou por acaso? Aí bota esses homens aí que servem, irmãos, de um tipo amortecedor entre as suas decisões e a realidade da vida. Então, ele diz, em caso de morte do pastor presidente, assumirá, olha só, a presidência sem a necessidade de eleição, o vice-presidente ou o assessor da presidência. Quem é o assessor da presidência? Ailton Júnior. Você acha que esse fantoche incompetente, traidor, omisso, conivente, e a palavra que resume tudo é traidor da noiva de Cristo. Luiz Mário, você é um traidor. Samuel Oliveira, você é um traidor da igreja. Valdemir Farias, Albérico, esse Sérgio Corrêa que faz nojo ouvir esse homem falar, agora ele traz para o templo central para estar ali, né, na ausência dele, está dirigindo o culto, para sentir a presença dele, mesmo sem ele estar presente. Tá? Hoje são 9 de novembro de 2024. Meu nome é Josué Augusto. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu falo aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco, sobre o tema central, né? É uma análise crítica das não conformidades, irregularidades, ilegalidades, ilicitudes praticadas pela gestão atual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está aí há 26 anos. Irmãos, eu quero ser breve neste vídeo que eu vou lhe apresentar aqui agora, porque este assunto discutimos exaustivamente não, mas de uma forma mais detalhada lá na live do canal Presbítero Pedrosa, e eu vou deixar aqui, além dos cortes que eu vou fazer, eu vou deixar aqui o link para que você assista essa análise, compartilhe, dê o like e comente. Irmãos, foi entregue a você, nesse curto espaço de tempo que a gente está vivendo agora, né, de outubro para cá, uma das piores formação da diretoria dessa igreja. A gente vem alertando aqui há muito tempo o projeto, o plano de poder desse homem que se diz gestor presidente, senta-se na cadeira vitalícia como que se fosse Deus. Deixa logo dizer, eu vou logo colocar aqui para você como está o quadro. Vejam só, o objetivo principal desse gestor presidente da IEDPE é um objetivo satânico, diabólico da perpetuação do poder. Ele quer o controle, o domínio, a majestade e ele quer a glória para si. E eu quero dizer logo o seguinte, que o poder ele atrai, o poder ele fascina, o poder ele cega. O poder não tem limite até que você olhe assim e diz, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum degrau que eu possa conquistar. Então, enquanto tiver, da natureza do homem, uma natureza diabólica que eu vou lhe mostrar aqui, dele querer o domínio que nunca pertenceu a ele. O domínio que ele recebeu sobre a natureza, ele perdeu para o Satanás. Então, o homem não tem o que dominar perpetuamente, tá? Porque esse governo, esse domínio, essa majestade, esse controle, essa autoridade
pertence única e exclusivamente a Deus. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, mas deixa eu logo lhe dizer. Então, o projeto de poder. Ailton José Alves se estabelece como presidente dessa igreja, comprando voto, está aí todas as provas, inclusive nos tribunais. Pastores que ainda existem, que viveram aquela situação, sabe que ele se corrompeu e corrompeu pastores fracos, omissos, coniventes, irresponsáveis, com a visão míope que não tinha a responsabilidade com a igreja de Deus, portanto foram traidores. Sabe lá Deus como vai tratar essa situação. Mas o que é que acontece, irmãos? Esse plano de poder, os meninos dele era pequeno, inclusive que a mulher está no mesmo patamar. Cometeram toda sorte de opressão, irregularidades, injustiças para se firmar no poder. E enquanto mais ele penetrava nessa sórdida área lamacenta que foi criada por Satanás, que é o desejo do domínio e do controle, como eu já falei, da majestade e da glorificação, mas tinha o apoio de sua mulher Judite e tinha a conivência, a omissão, a fraqueza, a traição de homens fracos que foram escolhidos a dedo para que ele vivenciasse o que ele está vivendo hoje. O que foi entregue a você? Ele manda o filho era primeiro secretário, depois ele já era um erro, depois ele passa para vice-presidente. Olha, a história é muito longa, eu queria que o mundo todo me escutasse. Depois houve uma turbulência para livrar a pele do filho, ele manda o filho para Caruaru, traz o fantoche, o inservível, o subserviente, o acéfalo, Samuel Oliveira, que só sabe balançar a cabeça como largatixa e coloca como vice-presidente. Porque esse perfil de Samuel lhe dava segurança, lhe dava conforto. Você deve lembrar-se que a própria testemunha dele disse o seguinte, que para ele tem que colocar em cargos de confiança pessoas da família, porque assim lhe dá mais segurança. Ele vai botar a cabeça no travesseiro, mesmo fazendo todo tipo de opressão e injustiças, mas que não vai ser denunciado, não vai ser questionado. Então, ele encontrou esse par certinho, que é o Samuel Oliveira, o Luiz Mário, o Sérgio Correia, o Oscar Dantas, o Valdemir Farias, todos incompetentes, omissos, coniventes, inservíveis para a obra, acéfalos, fantoches e traidores da igreja. Vocês viram aí nesse aniversário que o objetivo desses homens é ver quem baba mais. Então, ele traz o Ailton Júnior, cria um cargo de assessor da presidência, não é pastor não, é assessor da presidência. A igreja não precisa de pastor, não precisa de unção, não precisa de dons divinos, não precisa de unção, não precisa de visão, não precisa de revelação, não precisa mais de nada, porque tudo isso está concentrado no cérebro, que existe uma forte influência do diabo, que foi acende pelo poder lá no trono, razão pela qual Deus o expulsou. Olha, irmãos, então deixa eu dar logo o panorama para você aqui. Ele traz o filho, cria o cargo de assessor da presidência e coloca como chefe do templo central. Quando é agora, ele publica uma decisão monocrática, com certeza, que nasce na cabeça dele. Todos esses fantoches só sabem dizer que sim, prestem bem atenção. Ele coloca vamos começar por Samuel Oliveira, que Samuel Oliveira não oferecia risco nenhum, é um peixe morto, um acéfalo, tá? Um omisso, conivente, imprestável para a obra de Deus. E a coisa mais grave é que ele é traidor. Por quê? Testemunhou e aprovou aprova todas as irregularidades e ilicitudes calado. Então manda para Jaboatão. Diz, olha, eu não quero você aqui. Você é um peixe morto, você é um peso morto, você é um acéfalo, você é um fantoche, você é uma largatixa, mas vai ser incômodo para eu exercer o meu controle, o meu domínio de poder. Vou lhe mandar para Jaboatão. Pega o Valdemir Farias, que é muito afoito, babão, todo mundo sabe, atrevido, né? Traidor, porque foi pedir autorização para profetizar. Imagina se um homem desse dado à igreja, que estrago não é. Aí manda lá para Tijuco-Papo, o homem que já veio de Petrolina, pega o Elci Ribeiro, que está lá esquecido, mas está lá mandando com esse projeto de poder de Ailton José Alves em Petrolina, mas agora não encaixaram ele. Pega o Albérico, que eu acho é bom. Aí manda lá para Salgueiro, a terra viu, irmão? Daquela terra difícil, né? Aí manda para Salgueiro, vai Alberto, tu aqui não vai fazer diferença nenhuma, não te quero aqui não, mas de qualquer maneira tu és um obstáculozinho aqui, né, para o poder do meu filho, eu não te quero aqui não. Aí manda, apesar dele dizer que a língua de quem fala do gestor dele vai apodrecer na boca e vai queimar, é o que tu merece, Alberto. Ele deveria te mandar para o Afeganistão, compreendesse? Deveria te mandar para lá. Então, manda para Salgueiro, pega o Valdemir Farias, empurra, entope lá em Tejuco-Papo, que é uma cidadezinha aqui, um povoado, é a cidadezinha aqui, perto de Goiânia. Aí vem agora, irmãos, ele pega o Oscar Dantas, deixa lá.
Que aí tá um peixe morto mesmo, assim, que agora se meteu na política, como na política anterior, para buscar voto e não conseguiu eleger o seu representante, porque o povo tem medo de enfrentar a realidade, mas covardemente dá a resposta como deu nas urnas. Aí vem o Sérgio Correia. Ele traz o Sérgio Correia para perto dele. Por quê? Porque o Sérgio Correia, irmãos, é aquele que disse: meu pastor, meu pai, é uma honra envelhecer ao seu lado. Olhe, essa festa é para você, meu amado pastor, meu pai, minha mãe Judite. Irmãos, essas são as qualidades dos homens que são entregues à igreja. Fazem parte do projeto de poder do senhor Ailton José Alves, que tem uma mente, eu vou provar aqui a você, fique aqui, tá? Que tem uma semente de poder diabólica, aquela mesma semente que nasceu em Satanás. Aí vem quem, irmãos? Ele pega o filho, agora está aí, sem o Samuel Oliveira, o Oscar Dantas é um peso morto, o Valdemir Farias está lá para Tejuco-Papo, o Albérico, que é um zero à esquerda. Depois que os cabelos chegaram, esse homem se vendeu, se entregou, não merece a confiança da igreja, porque fica profetizando da carne, profetizando feitiçaria e maldição. Aí manda lá para Salgueiro, compreendeu? E chega e modifica, irmãos, o estatuto, o artigo 35 do estatuto. Ele vai se perpetuar no poder, só vai sair quando morrer. Quando morrer, mesmo ele no leito do hospital, que vai, eu sei que ele vai, e se não for, é melhor que vá agora do que ser cobrado na eternidade pela perda da salvação. Então ele bota lá no estatuto, olha só, trouxe o filho, colocou como assessor presidente. Pegou o Luiz Mário, esse babão, conivente, omisso, que a coberta foi esse Luiz Mário que tirou 50 mil reais dos dízimos e das ofertas e entregou, tá? Tirou das mãos de Oscar Dantas e entregou para fazer campanha política e disse: a gente fez isso em 2010 e está aí, acobertando erros, irregularidades, ilicitudes, traidor, compreendeu, irmão? Acéfalo, esse homem não tem nada de Deus na vida, ele tem um plano, um projeto de poder, a família dele toda se beneficiando dos seus dízimos e das ofertas, porque a mulher é remunerada por essa igreja, ele tem plano de saúde, carro, gasolina, apartamento, a mulher, os filhos de gabinete para gabinete, de igreja aí ganhando da igreja. Então, e calado lá. O gestor para ele só faz o que se manda. Ele não questiona. Se estiver errado, mas eu recebi, ele está ali para obedecer. Aí tira ele, traz, sabe para onde, esse incompetente acéfalo fantoche para vice-presidente da igreja. Porque ali ele sabe que o projeto de poder dele, conforme ele concebeu, vai ser estabelecido sem o menor problema. Aí altera o artigo 35 do estatuto dizendo o seguinte: em caso de morte do presidente, do pastor presidente, assumirá. Olha que absurdo. Se fosse na Constituição Federal, seria inconstitucional. Como é no Estatuto da Igreja, isso é ilegal, é imoral, é indevido, é vergonhoso, é nojento, é fazer dos outros idiotas e patéticos. A igreja dele, ele comprou por acaso? Aí bota esses homens aí que servem, irmãos, de um tipo amortecedor entre as suas decisões e a realidade da vida. Então, ele diz: em caso de morte do pastor presidente, assumirá, olha só, a presidência sem a necessidade de eleição, o vice-presidente ou o assessor da presidência. Quem é o assessor da presidência? Ailton Júnior. Você acha que esse fantoche incompetente, traidor, omisso, conivente, e a palavra que resume tudo é traidor da noiva de Cristo? Luiz Mário, você é um traidor. Samuel Oliveira, você é um traidor da igreja. Valdemir Farias, Albérico, esse Sérgio Correia, que faz nojo ouvir esse homem falar, agora ele traz para o templo central para estar ali, né, na ausência dele, está dirigindo o culto, para sentir a presença dele, mesmo sem ele estar presente. Tá entendendo? E chamando Judite de mãe, chamando Ailton José Alves de pai. Então, irmãos, ele diz o seguinte: se eu morrer, tá lá no estatuto agora, modificou o estatuto, quem assume a presidência é a mesma coisa, meu filho, porque esse fantoche, traidor, inservível, pode servir para outras coisas. Vá para o mercado de trabalho, agir, ganhar dignamente, mas ser sustentado com alto luxo pelos dízimos e ofertas, a troco de ser um traidor da igreja. Isso é a pior posição que um ser humano possa ou venha a ocupar. Luiz Mário, vocês estão numa escala de 0 a 1000, de traição, de coisas que se não deve fazer com a igreja, de coisas que vão ser cobradas pela igreja. Numa escala de 0 a 1000, vocês estão no topo 1500. Vocês excederam, extrapolaram o limite dessa escala. É a mais pura verdade. Ou seja, vou ficar até morrer, e se eu morrer, quem vai assumir? O meu filho. Mas não fica por aí. O que foi que ele fez antes? A filha estava na Europa com tudo de primeira qualidade, de primeiro mundo, chorou, não quero mais fazer missão, não quero nada, em via de mandar a filha
para a Flórida fazer missão, às tuas costas. Isso na igreja, isso dentro de 6 meses. Manda o filho para Carolina do Norte, a filha para a Flórida e coloca o filho agora na linha direta de sucessão presidencial, que não precisa ter presidente, sem eleição, sem questionamento, sem nada. E isso uma base de diáconos, presbíteros, fantoches, inservíveis, analfabetos, biblicamente. A lei não são todos, tem algumas exceções. Eu me pergunto, como é que tem juízes aí, como é que tem advogados, juristas, que se submetem a isso, irmãos? Será que essa igreja é uma terra de ninguém? Então, dito isto, agora vamos analisar a mente psicopata do senhor Ailton José Alves e da senhora Judite. São mentes que foram fermentadas pelo fermento do diabo. Qual foi o fermento do diabo? O diabo era um querubim ungido, não que eles sejam, tá? Aqui o Ailton José, essa família, tem qualidades que devem ser mencionadas em relação a uma diferença entre as pessoas. Eles estão, não é nem na média, abaixo da média. Mas o Satanás, ele foi criado, irmãos, veja, como aferidor da medida, o símbolo da perfeição. Ele era formoso, ele era sábio desde o dia que foi criado, mas só que ele queria ascender ao poder, era o desejo dele, o mesmo desejo de Ailton. Mas está escrito, irmãos, lá em Ezequiel, que Ezequiel viu o trono de Deus, e tinham 4 animais, está lá, não vou detalhar aqui para o vídeo não ficar muito longe, que estavam diante do altar da glória de Deus. Você lembra-se que Moisés colocou sobre a arca o propiciatório, os 2 querubins, porque Deus habita entre os querubins. Então, querubins, serafins, fala de trono, fala da presença de Deus, correto? Mas eles estão, claro, sob o domínio, o comando, o controle, a majestade e a glória de Deus, que ele disse, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Ele disse, vede agora que eu sou, e nenhum Deus comigo. Eu firo e eu saro, eu mato, eu faço viver. E não há nenhum Deus comigo. Levanto as minhas mãos para os céus e digo, vivo para sempre. Então, Ezequiel viu essa glória de Deus. Isaías viu também a glória de Deus. Viu os querubins, seres viventes, aliás, serafins, prestem bem atenção. E viu que a coisa era assombrosa, a coisa era inimaginável, a coisa era inconcebível, não tinha correlação, não tinha referência. Então ele descreve lá para você com as palavras humanas, para ver se a gente consegue vislumbrar que não consegue como é a glória de Deus. Mas não fica por aí. João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, é esse o ponto forte desse vídeo. João viu quando chegou um ser e ele caiu por terra, o ser levantou ele e levou ele para mostrar as coisas que haveriam de acontecer. E ele foi levado em espírito e se colocou, irmãos, vendo um cenário jamais imaginado. O que era um cenário? Ele viu um ser sentado num trono, um ser. Ele não descreve apenas como um ser de luz, um ser que emanava a luz, irradiava a luz, mas ele fez uma descrição do cenário ao redor daquele ser. Existiam 4 animais viventes e 24 anciãos, e aquele ser sentado no trono. Os 4 animais viventes, um com cara de boi, outro com cara de homem, outro com cara de águia voando e outro com cara de, não sei, esqueci agora, tá? Mas 4 animais. Então, aqueles animais não cessavam de glorificar e de cantar e de magnificar aquele que estava assentado no trono. E saíam relâmpagos, trovões, labaredas de fogo, emissão de luz. E aqueles animais tinham 6 asas e eram cobertos, eram cheios de olhos por dentro e por fora. Fica difícil de você imaginar, fazer uma correlação, porque você nunca viu coisa desse tipo. Mas lá na glória de Deus, ele tem a sua finalidade, tem a sua razão de ser. Então eles louvavam e glorificavam e magnificavam aquele que vive e que reina, cujo domínio, cujo poder é dele e jamais passará para outro. E esses seres, o João chamou de serafins. São aqueles que estão exatamente na glória, envolvidos diante da glória de Deus. Então vamos dizer, irmãos, olha, tem anjos que estão num patamar menor, arcanjos, que são anjos maiores, que recebem comando, controle e domínio sobre outros anjos, tem os querubins e os serafins. E ainda tem seres viventes. Resumindo, vejam só o modelo de poder de Deus. Quando João olha, viu à destra daquele que estava sentado um livro fechado e selado por dentro e por fora. E chorava muito porque ninguém, nem no céu, nem na terra,
foi achado digno de abrir o livro e sequer de olhar para ele. Mas quando ele estava chorando, triste, um dos anciãos chegou para ele e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que foi morto e reviveu. Ele vai ter o poder de não somente olhar para o livro, mas de desatar os seus selos e abrir o livro. Porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus povos, homens, tribos, nações e línguas, e o fez reis e sacerdote. E ele estava à destra, à direita de Deus, no mesmo nível do trono de Deus. Mas quem estava sentado no trono? Deus. E quando João viu, irmãos, aquela revelação, ele disse que os serafins, os 24 anciãos, milhares, milhões de milhões e milhares de anjos louvavam e glorificavam, magnificavam a majestade tanto do Pai como do Filho, porque a ele pertence o poder, o domínio, o controle, a majestade, porque foi ele quem criou e mantém todas as coisas pelo seu eterno poder. Você entende agora que toda criatura está abaixo de Deus? E Deus é quem tem o domínio, inclusive sobre aqueles que foram comprados pelo sangue do seu Filho e foram feitos reis e sacerdotes. Então, o domínio sobre a igreja é de Deus. Daniel viu que uma estátua uma pedra feriu a estátua de Nabucodonosor, quebrou no meio, ela foi cortada sem mão, formou um grande montão e um reino seria estabelecido que jamais seria destruído e jamais passaria a outro. Esse é o reino de Deus. Essa inveja, esse desejo, essa sede, essa obsessão pelo poder que Ailton tem, nasceu no coração de Satanás. Você igual a Deus. É uma réplica perfeita. E Deus o que foi, irmãos? Deletou ele, expulsou, baniu da sua presença. E olha, era querubim ungido, perfeito desde o dia que foi criado. Era o aferidor da medida, o símbolo da perfeição e tinha a luz. Emissor, o portador de luz. Deus expulsou. E sabe quem veio com ele? 1/3 de anjos. Agora imagina, milhões, trilhões de anjos. Deus expulsou e não faz falta, porque ele é aquele que chama a existência as coisas que nunca foram como que se já fossem. Qual a dificuldade? Ou qual o fator que impedirá de Deus ter tomado já a decisão de banir Ailton José Alves, símbolo do Satanás, e todos os seus anjos caídos, traidores do poder, da glória, do domínio, do controle, da majestade divina? Ele quer se estabelecer. Ele é carne podre, ele é falho, ele é mortal, está chagado dos pés ao alto da cabeça. Todo domínio, todo poder é de Deus e ele dá a quem quer. Agora dizer que Deus deu o poder a um homem que entrou na igreja para ser presidente, comprando o voto, corrompendo, agindo com corrupção e corrompendo outros. Um homem que, irmãos, mentiu na justiça, está sendo investigado aí, né, nos mais diversos fóruns do Poder Judiciário, como Polícia Federal, Ministério Público, Delegacia de Controle e Combate ao Crime Organizado, compreenderam, irmãos? Ministério Público Eleitoral, delegacias de bairro. Um homem desse se cerca de homens frágeis, frouxos, inúteis para a obra de Deus, acima de tudo, traidores. Você lembra-se que João viu um ser montado num cavalo com a espada cingida na sua coxa e dizendo assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores? Você sabe qual é a faixa que está escrita na cabeça desses assessores de Ailton José Alves? Os traidores da igreja. Vocês vão morrer e vocês vão encontrar-se com esse ser maravilhoso, que é a luz inacessível, que morreu pela igreja, que comprou a igreja, que estabeleceu a igreja, que mantém a igreja e que está ao lado de Deus. Vocês vão encontrar-se como traidores, como aqueles que expuseram a nudez da noiva, como aqueles que ultrajaram, vilipendiaram, expuseram, escarneceram, lamearam, tudo com o vestido da noiva, porque Deus não precisa de vocês. Ele expulsou querubim, com anjos, e por certo, a Bíblia não revela, mas deve ter vindo arcanjos. Por quê? Arcanjos, com certeza, foram aqueles que tomaram a atitude de convencer miríades de anjos. Não, Satanás está certo. Vamos, Deus não pode estar só no trono. Desceu tudo. Então, esse modelo reduzido de poder
Esse modelo reduzido de megalomania, de sede, de ambição, de orgulho, de arrogância e de prepotência que nasceu no coração de Satanás, está no coração do Ailton. E os anjos, assim como desceram com ele, com certeza desceram arcanjos também. Porque o único querubim que a Bíblia registra que desceu foi ele. Esses auxiliares de Ailton, homens caídos, vou repetir mais uma vez, frouxos, débeis, omissos, coniventes, inservíveis para a obra, funcionam, irmãos, como aqueles soldados que vão para a guerra e não têm compromisso nem com o objetivo da guerra, nem com as ordens emanadas do seu comandante principal, são traidores porque obedecem a ordens traidoras. Então, vou repetir, o Ailton José Alves funciona como cérebro diabólico que nasceu ali no coração, no âmago de Satanás. E vocês, pastores auxiliares, vou repetir, o Ailton Júnior, a Judite, as esposas dos coordenadores, o Luiz Mário como vice-presidente. Irmãos, qual a confiança que esses homens passam para a igreja? Qual a razão que vocês têm para confiar nesses homens? Então, o Oscar Dantas, o Samuel Oliveira, o Albérico Inácio, que não era nem para estar nessa lista, o Sérgio Correia, babão, fantoche, é um prazer, meu pai, minha mãe envelhecer ao seu lado. Isso é homem que se dê à igreja de Deus, irmãos? Irmãos, então o quadro espiritual que se desenha sobre, aliás, não se desenha, né? Que foi desenhado na mente do Satanás, lá na eternidade, passou agora em modelo reduzido para Ailton, implementado na igreja com a conivência desses que funcionam como anjos caídos, traidores, não tem jamais a aprovação da igreja e, portanto, não tem sequer a aprovação de Deus. Eu vou deixar aqui o link, além dos cortes, da live que fizemos ontem no canal do Presbítero Pedrosa, e assistam lá, irmãos, e assim como nesse vídeo, compartilhem, dê o like, se inscrevam nesse canal, e vamos continuar firmes, combatendo, porque a guerra não é carnal, a guerra é espiritual. E esperamos que Deus, ao seu tempo, do jeito e da forma que Ele quiser, Ele haja. Uma coisa eu sei, se eu estiver aqui e não ver o agir de Deus conforme o modelo estabelecido pela Bíblia, porque Ele é longânimo, eu continuarei com essa mesma disposição de combater o erro, denunciar o pecado e estabelecer para você uma linha de visão que seja plenamente alinhada com o modelo estabelecido na palavra de Deus. Que Deus em Cristo assim nos abençoe.